Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um exemplo aqui de cálculo de série de Fourier para onda quadrada. Tá? A definição matemática dessa onda quadrada é a seguinte: é uma função f de x em que se eu tenho x entre menos π e zero, eu vou ter como valor da função uma constante igual a menos k. K, no caso aqui, eu escolhi como sendo 1, então menos 1 para x entre menos π e zero. E para x entre zero e π, eu vou ter mais um valor constante positivo, que eu escolhi k aqui sendo 1. Só para fazer o plot aqui da função. Ela é uma função que entre zero e menos π vai ser menos 1, então, e entre zero e π, que é 3,14 mais ou menos, né, vai dar 1. E essa função é uma função periódica. Essa definição aqui é só para um período. Ela vai se repetir, ó. Depois que chegou aqui, ó, no π, ela se repete. Menos 1, 1. Ó, para baixo do menos π, eu tenho aqui a mesma, a mesma cara dessa função. Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho, no final das contas, uma onda quadrada. E a gente vai calcular então a série de Fourier, que tentar representar isso que é uma onda quadrada em termos de somas de senos e cossenos. Vou colocar aqui para vocês uma definição dos coeficientes um pouquinho diferente do que a gente viu, que eu acho que essa forma aqui é um pouco mais fácil de lembrar. Você vai ler essa forma dessa maneira. Os coeficientes AN, vão ser o produto interno entre f de x e o cosseno de nπx sobre L, onde L é igual a metade do período. Essa, essa definição aqui ela é equivalente. O que eu quero dizer com essa representação, esse símbolo aqui, é que o AN vai ser aquilo que a gente tinha visto antes. 1 sobre L, integral de menos L até L, né? Uma integral, normalmente para lembrar mais fácil, é integral, uma média no período, que também é bem lembrado como média, então vai ficar fácil lembrar. Uma média da função f de x nesse período. E aí aqui os ANs, eles estão relacionados com os cossenos, né? Então vai ficar 1 sobre L, né? A média no período é assim, 1 sobre L integral no período, menos L até L, f de x, cosseno de nπx sobre L, dx. Bom, substituindo aqui, ó, o meu período é 2π, né? E a metade desse período é π. Então, o L vai ser igual a π, então 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x cosseno de nπx sobre π, corta o π, fica só o nx, dx. Bom, vamos fazer essa integral então. Veja que a função f de x tem uma definição entre menos π e zero e outra definição entre zero e π. Né? O valor dela é diferente, é menos k aqui nesse primeiro intervalo e k nesse outro intervalo, de 0 a π. Aqui eu fui de menos π até π, então estou dentro do período, abarquei ele todo, mas entre menos π e 0 eu tenho f de x valendo menos k, e de 0 até π, f de x valendo mais k. Bom, então, vou colocar menos k sobre π, não, menos k em evidência, o π já está, 1 sobre π já está em evidência, então eu fico com menos k sobre π, que multiplica integral de menos π a zero, ficou só o cosseno de nx dx aqui, e aqui como eu coloquei menos k em evidência, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui, e aí eu fico com menos a integral de 0 até π, cosseno de nx dx. Bom, fazendo essa integral, eu fico com aqui menos k sobre π, está em evidência, que multiplica
Integral do cosseno de nx é seno de nx sobre n. Isso vai ter que ser avaliado entre menos π e zero. Menos integral de cosseno de nx de novo, seno de nx sobre n. Se eu derivar, seno de nx sobre n, eu fico com cosseno de nx que multiplica pela regra da cadeia n. N com n vai cortar, aí eu volto aqui até o integrando. Beleza. Então, vai ser seno de nx sobre n entre 0 e π. Entre 0 e π. Bom, vou colocar o n, que é uma constante, para efeitos de integração, né? Aqui a variável de integração é o x. Então, vou colocar o n em evidência. Então, fica com menos k sobre n e π. E aí, sobra então seno de nx aqui, nesse primeiro termo, e seno de nx... Isso, seno de nx entre 0 e π. Só coloquei aqui o n em evidência. Eu vou ter então a n igual a menos k sobre nπ. Seno de nx, vou substituir o x por zero. Vai ficar seno de zero. Seno de zero dá zero. Vou substituir o x por menos π. Vai dar seno de menos nπ. Bom, para qualquer n inteiro, 0, 1, 2, eu vou ter seno de menos π. E para n negativo, eu vou ter mais π. Bom, de qualquer maneira, eu vou ter zero. Então, é 0 menos 0. Aqui, fica seno de nπ. Seno de nπ com n inteiro é 0. E seno de 0, né? Vamos substituindo o x igual a 0 aqui, vou ficar com seno de 0 a 0. Então, ficou 0 menos 0, 0 menos 0, então ficou a n igual a 0. Bom, então todos os coeficientes a n da minha série de Fourier vão ser iguais a 0. Isso eu poderia já prever, né? Pelo fato de que f de x, essa onda quadrada, ela é uma função ímpar. E uma função ímpar, quando multiplicada por uma função par, que é o caso do cosseno, integrada no intervalo simétrico com relação à origem, ela vai me dar zero. Porque, veja só, eu sempre me lembro de polinômios, né? Para fazer esse raciocínio, olha só, se f de x fosse x ao cubo, ou o próprio x, né? F de x igual a x é uma função ímpar. Se eu multiplico isso por uma função par, que é o caso do x quadrado, eu tenho x vezes x quadrado dá x ao cubo, que é uma função ímpar. Então, e é uma função ímpar integrada no intervalo simétrico com relação à origem, vai dar o quê? Zero. Então, função ímpar, que é o caso da onda quadrada, multiplicado com uma função par, me dá uma função ímpar. Se eu integro esse produto num intervalo simétrico com relação à origem, vai dar zero. Então, todos os ANs são zero. O que não ocorre para os BNs. Os BNs, olha só, vou usar essa notação. Produto interno de f de x, agora não com o cosseno, com o seno de npx sobre L. Isso equivale àquela notação anterior que a gente vinha usando. 1 sobre L, integral de menos L até L, ou seja, média sobre o período, tirar a média, se você se lembrar lá do cálculo 1, é justamente 1 sobre o período, aqui metade do período, integral de menos L até L, f de x seno de npx sobre L, dx. Ora, Bn então vai ser só substituindo L por π, que é o meu caso aqui. Metade do período é π. O Bn então, vou dividir agora a integração de menos π até 0 e de 0 até π. De menos π até 0 a função vale menos k. De 0 até π a função vale k. Bn fica então, colocando menos k em evidência, fica menos k sobre π, integral de menos π até 0 de seno de nx dx, menos, porque eu coloquei menos k em evidência, integral de 0 até π, seno de nx dx. Bom, então eu fico com, agora, fazendo a integral do seno é menos cosseno. Se eu derivo
menos cosseno, eu fico derivada do cosseno menos seno, o sinal de menos fica multiplicado por menos um, fica mais seno, regra da cadeia, o n corta com esse n, eu volto a ter o integrando, então integral de seno de nx é igual a menos cosseno de nx sobre n. Aqui eu vou avaliar de menos π até zero. E aqui no segundo termo vou avaliar de zero até π. Bom, avaliando agora nos sistemas de integração, eu tenho... ainda eu só coloquei o menos n agora em evidência. O menos vem para cá, fica mais o n, fica nπ. E aqui, ó, estou tirando esse menos aqui e colocando em evidência, né? Então fica k sobre nπ. Tudo isso que multiplica cosseno de nx, o menos n saiu, né? Então fica só cosseno de nx de menos π até zero, menos cosseno de nx de zero até π. Bom, vamos avaliar agora. Cosseno de, substituindo o x por zero, cosseno de zero, 1. Cosseno de menos nπ, bom, cosseno de menos nπ vai dar sempre menos 1. Aqui, cosseno de nπ sempre vai dar menos 1. Cosseno de zero vai dar 1. Então fica menos 1 menos 1 aqui nesse segundo termo. E aqui eu fico com cosseno de zero, 1, menos cosseno de menos nπ, menos 1. Então, olha só, eu fico com k sobre nπ, que multiplica 1 menos menos 1, fica 1 mais 1, 2. Aqui eu tenho menos 1 menos 1, menos 2. Com esse sinal de menos, eu fico com 2 mais 2 igual a 4. 4π sobre nπ. Beleza? Então, os AN são 0 e os BN são 4k. K vem aqui da definição da função f de x sobre nπ. 4k sobre π é constante e o n vai variar conforme eu passo ali pela minha soma. Vai ficar assim então. Função f de x onda quadrada, a função f de x em série de Fourier vai ser, todos os AN são 0, então não vai aparecer cosseno, e eu vou ter que somar então de n variando de 1 até o infinito, produto de Bn, que vai ser 4k sobre nπ, conforme eu calculei, que multiplica seno de nπx sobre L, o π da definição com o L, que também é π, cancela, cancela, eu fico só com nx. Então, notando que 4k sobre π é constante, posso colocar para fora aqui da soma. É como se estivesse colocando em evidência, né? Então, somando, coloco em evidência o 4k sobre π e vai sobrar só a soma até o infinito. Aqui eu vou somar só o primeiro termo para mostrar para vocês como é que fica o plot dessa função. Olha só, aqui seno nx sobre n, e aqui eu vou somar só o primeiro termo, mas na definição seria até o infinito, né? Se eu somo só o primeiro termo, pegando só o primeiro termo, soma de n igual a 1 até 1 é equivalente a 4k sobre π, que multiplica seno de x, tá? Porque aqui o n vai ser igual a 1. Se eu faço o plot dessa função, olha só como é que fica. Eu tinha a onda quadrada, a função f de x aqui é o que está em azul, e a aproximação, aqui seria o correto, mais correto seria colocar uma aproximação, porque eu estou somando até só o primeiro termo. Eu tenho então um seno, né? Função bem característica aí. Se eu somo dois termos, o termo bom, na verdade aqui o n igual a, aqui são n ímpares, né? Eu teria que ter colocado aqui n ímpares. Então eu estou pegando o n igual a 1, que é o que eu tinha plotado já anteriormente, e o n igual a 3. Se eu pego o n igual a 1 e o n igual a 3 para aproximar, eu vou ter um seno de x sobre
1, né? E o seno de 3x sobre 3. Olha só como é que fica. Olha o plot dessa função. Eu já começo a ter ali um comportamento de onda quadrada. Se eu faço a soma até o quinto termo, o termos n igual a 1, 3 e 5, que ficou errada a notação, né? Aqui é só para n ímpares. Olha só o que eu tenho. De novo, estou me aproximando cada vez mais. Se eu for até o infinito, o que eu não consigo fazer aqui via computador, seria exatamente igual à função onda quadrada aqui. Mas, se eu estou aproximando, vou fazer uma aproximação agora, pegando bem mais termos, ó, pegando todos os termos ímpares de 1 até 25, olha só o que eu tenho. Algo bem próximo. Vou ter um probleminha aqui que já apareceu em outras aproximações por série de Fourier, que é o fenômeno de Gibbs aqui nas descontinuidades da função. Mas veja que, de fato, sou capaz de representar uma onda quadrada por uma soma de senos e cossenos, no caso aqui só de senos, porque f de x é a onda quadrada é uma função ímpar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é um exemplo bem clássico de série de Fourier. Uma onda quadrada é bem utilizada em termos de sinais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer e distribuir esse conhecimento para mais gente. Beleza? Valeu aí, pessoal.